Porque o condutor deve manter distância de segurança em uma curva à direita, conforme indicado pela placa A2B. Essa placa está te alertando que à frente tem uma curva, nem é uma curva perigosa, é uma curva aberta, porque quando ela é perigosa tem um cotovelinho mais fechado aqui na curvinha da placa, né? Então aqui ela é uma curva aberta e tal. Mas por que a gente tem que manter distância de segurança? Porque dentro de uma curva, você está numa reta, o seu alcance de visão é longo, você está vendo lá na frente. Mas se você está dentro de uma curva, o seu campo de visão, o seu alcance de visão ele diminui conforme o raio da curva. Se você não manter uma distância maior, esse veículo que está à frente pode ver alguma coisa lá que você não está vendo, uma árvore que caiu na pista, um acidente ou coisa do tipo. Ele freia e você inesperadamente, ou por não esperar pela situação, acaba colidindo com a traseira. Por isso que em curva a gente tem que aumentar a distância de segmento, tá? Porque o consumo de combustível diminui? Nada a ver isso aqui. Porque o limite de velocidade aumenta? Não, essa placa aqui, muito pelo contrário. O limite de velocidade aqui diminuiria. Porque estamos dentro de uma curva, né? Então não aumenta não. Porque o veículo da frente acelera automaticamente? Não, não é isso não. Porque a visibilidade é reduzida. Não vou dizer nem a visibilidade, o alcance da sua visão. O que você está vendo aqui já é mais limitado. E a trajetória pode se estreitar. Mais ou menos essa aqui é a resposta. Bate mais ou menos com o que eu expliquei. D de dado. Porque respeitar a placa R16 é importante em rodovias com túneis e viadutos. Essa placa significa a largura máxima permitida. Bom, se tem uma largura máxima regulamentada pela placa e eu entro ali com um veículo com uma largura maior que isso, o risco é de eu colidir nas laterais, nas paredes desses túneis, né? Bora ver então? Porque reduz o ruído urbano? Nada a ver. Porque o desrespeito pode causar colisão lateral, exatamente, e danificar as estruturas. B de bola. Vamos ver aqui, ó. Porque evita multas e excesso de velocidade? Porque evita multas, sim. Porque desrespeitar que pode ser multado. Mas evita excesso de velocidade? Não necessariamente, porque facilita o estacionamento. Inventário isso aqui. B de bola é a resposta. Quais veículos são abrangidos pela proibição da placa R37? Aí eu estou vendo aqui uma tarja proibitiva, tem a placa, e essa tarja transversal que chama tarja proibitiva. E aqui dentro parece uma motocicleta, certo? Só que não é só motocicleta, é motocicletas, motonetas e ciclomotores. Todos esses não podem circular nessa área. Se você não sabe a diferença entre motocicleta, motoneta e ciclomotor, precisa rever essa aula, porque isso é um conceito importante que se pergunta direto em prova. Automóveis e caminhões, não. Automóveis e caminhões podem circular. Bicicletas e patinetes podem circular. Tratores pode, máquinas agrícolas pode, motocicleta não pode, motoneta não pode, ciclomotor não pode. Letra D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual comportamento seguro o condutor deve ter ou deve adotar após avistar a placa R28? Essa placa aqui, ó. Duplo sentido de circulação. Ela regulamenta que a via onde você está vai e vem veículos, nos dois sentidos. Aumentar a velocidade para sair rápido da área. Esse lance de aumentar a velocidade, eu desconheço alguma situação no trânsito que recomendaria aumentar a velocidade. Ultrapassar logo após a placa? Não necessariamente. Aqui está te avisando que vem carro no sentido contrário. Aí só porque você viu a placa, você vai não estar ultrapassando. Vai que nesse momento está vindo um carro no sentido contrário. Então, não faz muito sentido também não. Manter-se na faixa da direita, ok, que é a sua mão de direção, e redobrar a atenção aos veículos que vêm no sentido oposto. Exatamente, tem carro vindo de lá para cá agora, ó. Até onde está essa placa, pode ser que a via era num sentido só subia. Dessa placa para frente, aí já vem carro no sentido contrário. Letra C, a resposta, sem dúvida. Qual é a principal diferença entre a placa de lombada e a de pista irregular? Interessante que não trouxe aqui as placas para a gente poder vê-las e compará-las. Então você tem que ter na sua mente como é que é cada placa dessa. Primeira coisa, a placa de lombada, na verdade, se chama saliência ou lombada, assim como a placa de pista irregular,
são placas de advertência. Placas de advertência são aquelas amarelas, tá lembrado? Elas têm um formato quadrado e são colocadas em posição inclinada, assim, ó. Confere? Placas amarelas colocadas em posição inclinada. Ok. A de lombada, ela tem um sinalzinho mais ou menos assim, ó. Eu desenho mal pra caramba, mas dá pra entender. Pronto, essa é a lombada, saliência é a lombada. A de pista irregular, ela tem 3 montinhos assim, ó. É a mesma placa, porém o sinalzinho que vem dentro é que muda. E é isso que a questão quer saber. Qual é a principal diferença? A de lombada é vermelha, não é vermelha, é amarela. A de pista irregular obriga a parar. Não obriga a parar, até porque placa amarela, placa de advertência, não obriga nada. As duas têm o mesmo significado. Não tem. Essa aqui significa saliência ou lombada, essa daqui significa pista irregular. As de lombada indicam elevação isolada. Uma elevação isolada, exatamente, tem uma elevação na pista. E a de pista irregular indica vários desníveis. 1, 2, 3, a gente tem aqui. Pode ser que a pista tenha mais. Então, exatamente essa é a resposta. Qual é o comportamento correto ao encontrar a placa R25C? Essa placa. E ela regulamenta que siga em frente ou vire à esquerda. Siga em frente ou vire à esquerda. Você não tem a opção de virar à direita. Virar à direita que seria entrar na contramão, correr o risco de se envolver num sinistro de trânsito e até de ser multado. Virar à direita rapidamente. Não pode virar à direita. Seguir em frente sem atenção. Seguir em frente você pode, porque ela significa seguir em frente ou vire à esquerda, mas sem atenção. Parar o veículo antes da placa. Não tem lugar nenhum aqui que te obriga a parar o veículo. Reduzir a velocidade, ok. Escolher entre seguir em frente ou virar à esquerda. Exatamente, ela te dá essas duas opções. Sinalizando a manobra. O sinalizar a manobra seria só para virar à esquerda, porque quem quer seguir em frente não sinaliza nada, né? Então isso aqui acabou que meio que colocando um meio certo nessa questão. Mas como é a única que serve como resposta, entrou aí D de dado. Qual é o comportamento correto ao se deparar com a placa R23? Essa placa aqui. Eu estou vendo aqui um carro e uma setinha apontando para esse carro ficar à direita. Ó. Fique à direita aí, mais no cantinho direito. Então, bora lá. Invadir a contramão. Invadir. Essa palavra invadir é muito forte, né? Quem invade qualquer coisa já não parece bom. Vou nem ler o resto. Aumentar a velocidade, de novo. Falei agora há pouco. Que aumentar, eu desconheço qualquer circunstância no trânsito onde seja recomendável aumentar a velocidade. Desconheço. Poderia até forçar a minha imaginação aqui para tentar entender alguma. Mas, ainda mais em curva. Aqui, ó. Seguir à esquerda não é o que a seta está indicando, não. A seta está indicando para a direita. Manter-se à direita, ok. Respeitar a via. Esse respeitar a via aqui ficou meio vago. Mas é a única que serve como resposta. A gente não respeita a via, a gente respeita as normas, né? A via, vamos entender assim, que a via traz para você mensagens por meio de sinalização. Aí seria respeitar a sinalização, respeitar o direito de circulação dos outros veículos, outros usuários, a segurança dos mais vulneráveis. Respeitar a via ficou um negócio meio esquisito. Mas é D, não tem outra. Só tem essa que serve como resposta. Qual o erro mais comum? Então deixa eu destacar isso aqui para eu não esquecer. Erro mais comum cometido por condutores em curvas acentuadas. Curva acentuada é uma curva perigosa, uma curva fechada, uma curva de pequeno raio. Como é indicada pela placa A1B, essa daqui. Desligar o motor para economizar combustível? Bom, que desligar o motor não é adequado, até porque esse lance de economizar combustível, isso acontecia nos veículos que tinham sistema de carburação. Hoje em dia os veículos já têm injeção eletrônica. Desligar o motor não vai economizar combustível. E ainda vai te fazer você perder o freio, vai fazer você perder o sistema de direção hidráulica. Não deve ser uma conduta do motorista. Mas o desligar o motor para fazer uma curva fechada eu desconheço. Mesmo dos veículos antigos, motoristas mais das antigas, eles não fazem isso não. Então esse não é o erro mais comum nesse caso aqui não.
Entrar na curva em velocidade superior à recomendada? Ah, pode ser. A curva é fechada, ele tinha que ter diminuído a velocidade e entrou correndo demais. Isso é muito comum. Vou deixar isso aqui como pode ser a resposta. Acionar o limpador de para-brisa? Até porque isso nem seria um erro se no lugar ali estiver chovendo naquele momento. Ligar o farol alto também não seria um erro se naquela circunstância exigir o farol alto, por exemplo, tiver à noite, coisa do tipo. Isso aqui não é erro, muito menos nessa circunstância. Sobrou mesmo letra B de bola para nós. Qual o objetivo principal da placa R34? Essa placa, ela tem uma bicicleta e ela não proíbe nada, porque placa proibitiva ela tem uma tarja que proíbe, né? E essa placa não tem tarja. E dentro dessa placa, tendo uma bicicleta, significa que essa área é de circulação exclusiva de bicicletas. Só pode circular bicicletas ali. Bora ver? Reservar o estacionamento de moto? Nada a ver. Protege ciclistas, ok, porque ele é exclusivo para bicicletas. E garantir a convivência segura entre modais. Convivência quer dizer o compartilhamento com outros veículos. Segura entre modais. Modais é outros tipos de locomoção dentro daquela área. Aí vamos entender que seja um patinete, que seja uma bike elétrica, vamos entender nesse sentido. Porque se for ali um pedestre, por exemplo, ele não poderia circular nessa área. Né? Vamos botar numa ciclovia, numa ciclofaixa, não é adequado para o pedestre. Um automóvel, uma motocicleta, não pode. Então vamos entender que esses outros modais, patins, aí tudo bem. Vamos entender assim. Pode ser essa a resposta. Facilitar o tráfego de automóveis? Não. Proibir o tráfego de automóveis, aqui só pode bicicleta. Evitar o uso de bicicleta? Não é evitar, aqui é exclusiva a bicicleta. Sobrou aí pra gente letra B de bola mesmo. Qual o risco de desrespeitar a placa R37? Essa placa aqui. Eu estou vendo que é uma motocicleta e uma tarja proibitiva. Motocicletas não podem circular aqui. E não é só motocicleta não, é motonetas e ciclomotores também. Aumentar a fluidez do trânsito? Bom, se eu desrespeito essa placa, eu aumento a fluidez do trânsito? Não. Nenhum risco, apenas penalidade administrativa? Nenhum é casca de banana, apenas é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Reduzir o consumo de combustível? Não tem nada a ver consumo de combustível com essa placa. Ocorrer colisões com pedestres, no caso com pedestre não é colisão, é atropelamento. Ou veículos em áreas não projetadas para motos. Exatamente, essa área não pode circular moto. Aí pode ser que você atropele um pedestre, pode ser que você colida, venha esbarrar num outro veículo que não seja moto, um veículo maior, um veículo, sei lá, não pode. Aqui não pode circular moto. Apesar do erro aqui, porque com pedestre, motocicleta não colide, atropela, essa é a única alternativa que serve como resposta.